Fala meu amigo, fala minha amiga, seja muito bem-vindo aqui a mais um vídeo no canal. Esse aqui é o vídeo do desafio 100 vídeos gravados em 100 dias. Hoje é o dia... Eu devia ter visto antes de sair de casa, mas deve ser talvez o dia 20, provavelmente. Na próxima eu vou conferir antes de sair de casa e aí eu trago essa informação correta. Mas é isso, vim aqui agora na praia novamente. Geralmente eu vou para aquele lado, deixa eu mostrar. Eu vou para lá, só que aqui tá ficando uma corrente de água bem funda, né? E eu não tô a fim de me molhar agora. Então parece rasinha, mas não é. Ele chega aqui quase na cintura, né? Essa aqui é a praia agora de manhã, tá bem nublado. Temos algumas pessoas para lá, vamos passar por eles daqui a pouco. Mas é isso. O vídeo de hoje eu quero abordar o tema: por que começar no YouTube é uma ideia brilhante, mesmo que ninguém te assista. E se você já viu algum vídeo meu aqui no canal, você já deve ter me visto falar sobre isso, né? Você já deve ter me visto abordar esse tema relacionado a por que o YouTube é muito melhor comparado às outras redes sociais. E é sobre isso que eu quero destrinchar um pouco mais aqui com você hoje. E a primeira coisa disso é justamente porque quando eu comecei a criar conteúdo, eu comecei pelo Instagram por ser justamente mais fácil, né? Ou por eu achar que é mais fácil. E acaba sendo porque lá a gente não precisa estar fazendo vídeo a todo momento, né? Você não precisa criar o seu conteúdo sempre em formato de vídeo como é aqui no YouTube. Então você acaba tendo uma certa segurança maior por poder criar o seu conteúdo em formato também de imagem, texto. E isso te traz mais segurança ali quando você está iniciando e não quer aparecer na câmera. Então eu achei que as redes sociais seriam mais fáceis, né, de iniciar, de começar a criar conteúdo e compartilhar esse conteúdo. Mas isso acaba te trazendo uma sensação de segurança falsa. Por quê? Da mesma forma que você se sente mais tranquilo criando conteúdo em texto, em imagem, acaba que você também fica refém da própria plataforma. Então ela não te ajuda a entregar aquilo que você está criando. As primeiras 24 horas que você cria um conteúdo são é o tempo de vida útil, vamos dizer assim, da sua postagem, e depois disso ela para de funcionar. Eu estou olhando para baixo aqui porque eu estou pisando aqui na areia fofa e é meio difícil de caminhar. Eu vou chegar aqui na outra já e aí fica mais fácil. Então ela te traz essa sensação falsa de segurança. Mas no início a gente não quer pôr a cara a tapa aqui, né? A gente não quer aparecer, não sabe o que vai falar, não sabe como vai ser. Então acaba que fica mais fácil você começar criando imagens e texto mesmo. Mas qual é a grande diferença aqui do YouTube para as outras redes sociais? Porque aqui você vai criar o seu conteúdo, você vai postar ele pode não ser visto agora, pode não ser visto hoje, pode não ser visto amanhã. Mas se ele for um conteúdo de busca, ele vai acabar sendo entregue em algum momento. Então você tem muito mais chance de receber visualizações comparado às outras redes sociais. Esse é o primeiro ponto, né? E outra coisa que acaba sendo mais importante do que isso até mesmo, é sobre você conseguir criar aqui uma habilidade nova, que você não vai ter essa habilidade nas redes sociais. Nas redes sociais você fica sempre na sua zona de segurança, na sua zona de conforto. E aqui você é jogado para fora dela e colocado à prova para você desenvolver novas habilidades. E qual nova habilidade é essa? É justamente essa de estar aqui conversando com a câmera, olhando para a câmera, fazendo isso em público e, mais do que isso, desenvolvendo também a sua comunicação. Então outro fator que é muito importante aqui, e que eu acho que é o fator principal na verdade, é você desenvolver justamente a sua comunicação. E por que eu falo que isso é tão importante? Porque para quem já passou aí dos seus 30, não é tão habitual você conversar diretamente para a câmera, né? Você olhar para a câmera ou até mesmo você ter uma comunicação boa. Então tem esse ponto também. Bom dia! Então eu vejo que a maioria das pessoas tem muita dificuldade para conversar, tem muita dificuldade para se comunicar, desenvolver esse lado comunicativo. E o YouTube ele vai te ajudar justamente nesse ponto. Ele te ajuda a desenvolver essa habilidade de comunicação, desenvolver essa habilidade
de olhar para a câmera, falar com a câmera, de gerar um conteúdo que tenha muito mais valor, que agregue muito mais valor para os seus ouvintes ali, ou para quem está assistindo, para a sua audiência, do que um conteúdo em texto. Você cria uma conexão muito maior também quando você gera um conteúdo em texto, gera um conteúdo em vídeo. Quando você grava aqui, né, posta no YouTube, você automaticamente está se conectando mais fácil com a tua audiência, porque a audiência está vendo que existe uma pessoa ali, está vendo que existe um rosto ali, que é um ser humano com suas fragilidades, suas fraquezas, seus pontos fortes, seus pontos fracos, se expondo, e que muitas vezes vai ter algo que seja do mesmo interesse, vai ter algo que ligue uma pessoa ali a outra. E por isso que ela vai começar a te acompanhar. E mesmo que ninguém te assista, aí que entra o ponto final aqui, né, dessa frase. Por que uma ideia é brilhante mesmo que ninguém te assista? Porque você vai estar desenvolvendo justamente essas outras habilidades que não dependem exclusivamente de visualizações. Aqui você começa a desenvolver essa habilidade onde você tem mais comunicação com as outras pessoas para a vida real, entende? Não é uma coisa presa só exclusivamente ali às redes sociais, onde você aprende a fazer alguma coisa específica que vai servir, que vai ser útil só ali para as redes sociais. Não, aqui você está desenvolvendo sua habilidade de comunicação com outras pessoas, não só com a câmera. Então esse é o ponto principal. Mesmo que ninguém te assista, você vai conseguir desenvolver essa habilidade de comunicação, de se sentir mais confortável em lugares onde você não se sentia antes. Deixa eu trocar aqui o lado da câmera. Então você desenvolve isso, e mesmo que ninguém esteja te assistindo, você vai conseguir utilizar, você vai conseguir ter um benefício disso ainda, que é justamente usando isso na vida real, que é não dependendo aqui exclusivamente das redes sociais. Então você imagina que você trabalha em um escritório, trabalha em algum lugar que tem que lidar com pessoas. Só que você nunca foi tão bom nisso, você nunca foi tão bom em apresentar nada, nunca foi tão bom em desenvolver uma conversa, um assunto. Foi sempre uma pessoa mais fechada, mais retraída. Quando você passa a criar esse conteúdo em vídeo, você automaticamente começa a pensar de uma forma diferente. Você começa a pensar como se tudo pudesse ser explicado. E você começa a elaborar isso na sua cabeça de forma automática, vai começando a ficar melhor, vai começando a se tornar mais natural para você, entende? Você não precisa pensar tanto a respeito disso. Então, para mim, esse é o maior benefício de criar conteúdo em vídeo. Olha só, tá quebrando aqui, a água batendo aqui. Espero que não esteja fazendo um barulho tão alto aí. Vou um pouquinho mais para dentro aqui. Então esse é o ponto principal. E aí entra outros fatores. Acho que deixa eu ver quanto tempo tá aqui de vídeo. Tá, já vou voltando aqui, que aí dá tempo de eu chegar em casa. E aí a gente começa a entrar em outros fatores. Dependendo do que você for falar, dependendo do que seja ali, talvez a sua profissão, ou algum hobby, alguma atividade física, algum esporte, algo nesse sentido, você pode ter certeza que vai existir uma busca por isso. Existem buscas das coisas mais inimagináveis que você pode pensar. Por exemplo, ontem mesmo eu estava com um barulho na minha porta, na porta do banheiro, que já vem sendo recorrente já. Eu tenho algumas semanas que eu estou escutando isso. E aí eu pensei, puxa vida, será que é barata? Será que é cupim? Será que é formiga? O que será que é? E aí eu fui e pesquisei, olha só, pesquisei justamente isso. Barulho em porta de banheiro. E aí eu descobri que era cupim. Por quê? Porque alguém fez um vídeo falando sobre isso. Então eu consegui... E o vídeo da pessoa, pasmem, tinha mais de 100 mil visualizações. Tem vídeos... E não era o único. Tinha outros vídeos com 60 mil, com 80 mil. Existem muitas pessoas que estão pesquisando aquilo que você, às vezes, pensa que não vai ter ninguém para assistir. E um vídeo despretensioso pode acabar te trazendo as visualizações que você tanto busca. Talvez a monetização, talvez mais inscritos e gerar essa visibilidade que você está querendo construir aqui para o seu negócio, para o seu trabalho, ou simplesmente para compartilhar aqui a sua vida e para gerar uma nova fonte de renda, talvez. Então tem esse ponto também que é bem importante. Quando você constrói um conteúdo, quando você cria um conteúdo onde existe busca sobre ele, as chances de ter mais visualizações e da própria plataforma começar a te entregar mais é muito maior do que se você cria um conteúdo que você não tem pretensão nenhuma disso. Então tem esse ponto que você deve olhar quando você pensar se vale a pena ou não criar conteúdo aqui no YouTube. Comparado com as outras redes sociais, onde você
pode colocar o texto que for, pode colocar o que for ali no seu conteúdo, se as pessoas buscarem, não vai aparecer. Então tem esse ponto aí também, de diferença, de comparação. Só que vamos resumir aqui para você entender de forma mais clara por que é muito melhor criar esse conteúdo para o YouTube do que nas outras redes sociais. E lembrando, né, mesmo que não tenha ninguém aqui te assistindo, o primeiro ponto é justamente esse, onde você vai desenvolver essa habilidade de comunicação, você vai desenvolver essa desenvoltura. E cara, assim, ó, isso é justamente a melhor coisa que você pode fazer na sua vida. Pensa o seguinte, olha quanto custa um curso de comunicação, quanto custa um curso para melhorar essa sua comunicação com as pessoas, te deixar mais tranquilo, mais aliviado para se comunicar, para falar com as pessoas, para gravar um vídeo. Eu estava pesquisando antes de começar, isso foi no ano passado, antes de começar a criar conteúdo aqui, eu pesquisei e é em torno de R$8.000. Um curso bom, um curso onde você vai estar ali com as pessoas, conversando, vai estar interagindo, vai ter mais dinâmica. Só que a sensação e a reação vai ser a mesma sensação e a mesma reação que se você estivesse criando conteúdo aqui. Você sente as mesmas coisas. E hoje em dia as pessoas, elas estão, parece, cada vez com mais medo, parece que estão cada vez com mais medo, mais retraídas para criar conteúdo, aliás, para se comunicar com as pessoas. E eu falo isso tanto por experiência própria, quanto pelas pessoas que eu vejo ao meu redor. Sempre que como eu trabalho com tráfego pago, eu sempre falei para as pessoas, olha, a gente precisa criar anúncios, você precisa aparecer, você precisa gravar conteúdo, pelo menos para a gente gerar aqui os anúncios e começar a divulgar. E todas as vezes, não teve uma única vez onde as pessoas não se sentiram nervosas, onde as pessoas não se sentiram com a falta dessa habilidade em gravar conteúdo, onde elas não viram que, puxa, eu não sei fazer isso, entende? Algo que parece normal, que parece natural, que é simplesmente você olhar para a câmera e se comunicar, como se você estivesse se comunicando com outra pessoa. Na hora que liga a câmera, na hora que dá o play, parece que tudo isso some. Parece que você não sabe mais falar, não sabe se comunicar, não sabe mais gesticular, não sabe o que falar para as pessoas. Então, essa é a maior habilidade que você poderia desenvolver para você, para ajudar tanto a sua vida pessoal quanto a sua vida profissional. Mesmo que ninguém te assista, você vai desenvolver isso sozinho, essa habilidade, vai ficar mais natural para você e com o tempo você pode ter certeza. Eu duvido que se você passar aqui 100 vídeos criando conteúdo, 100 vídeos postados aqui no YouTube, se você não vai começar a ter visualizações. Eu duvido. Então esse foi o vídeo de hoje. Espero que ele tenha te ajudado, assim como também me ajuda sempre quando eu vou pensar a respeito dele, a respeito do que eu vou falar, como eu vou falar, o que eu vou abordar, para justamente trazer algo aqui que faça sentido e que você possa olhar para a sua vida e conseguir encaixar ele também no seu dia a dia, na sua rotina, e quem sabe aí começar a mudar isso tudo que você vem vivendo também. Beleza? Então esse foi o vídeo de hoje, a gente se vê no vídeo de amanhã. Valeu! Só um adendo aqui, é muito interessante quando você começa a criar conteúdo e passar pelas pessoas e você começa a ver como as pessoas não se importam com o que você está fazendo, sabe? Elas vão olhar, vão tentar entender do que se trata, mas é apenas por curiosidade, não tem nada de julgamento, sabe aquele julgamento besta que fica na nossa cabeça? E é engraçado porque eu só fui entender isso quando eu percebi, falei, puxa, olha quantas pessoas eu já vi passando por mim, gravando conteúdo, porque eu moro em Florianópolis, então aqui na temporada geralmente tem muito mais pessoas gravando, só que é meio normal aqui assim, né, porque vem muita gente de fora. Então dependendo ali da região que você tá, do lugar que você tá, você vai acabar vendo mais pessoas fazendo isso, né, gravando, se torna mais comum. E todas as vezes que eu vi alguém gravando conteúdo, fazendo isso, eu não julguei aquela pessoa, eu simplesmente olhei e falei, puxa, olha que legal, eu gostaria de fazer isso também. Talvez na cabeça daquela pessoa ela já não se importasse mais, ou talvez ela pensasse, puxa, estão me julgando, mas mesmo assim eu vou fazer. Só que aí eu percebi isso, eu falei, caramba, se eu nunca julguei ninguém por estar fazendo isso, por que as outras pessoas também iriam julgar? Por que as outras pessoas iriam julgar? E aí quando eu percebi isso, eu comecei a me tornar, vamos dizer assim, mais livre. E aí hoje em dia quando eu passo perto de alguém, eu penso dessa mesma forma, eu falo, puxa, a pessoa ela não está me julgando, ela está simplesmente curiosa para entender o que eu estou fazendo e por que eu estou fazendo isso. Talvez dê para ver aí, ó, ali atrás vem vindo mais pessoas também. E é sempre nesse ponto, nesse pensamento. As pessoas não vão te julgar pelo que você está fazendo, se é algo que não está atrapalhando a vida delas. Então é só mais uma reflexão aí sobre isso. Valeu!